A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 4 do quarto trimestre de 2022, que traz por título: Quando se vai a glória de Deus? Esse momento mais difícil para uma nação, para um povo, para uma igreja, quando a glória de Deus vai embora. Mas isso não é porque Deus quer, mas por causa do pecado. Aonde há pecado, Deus não se manifesta e a sua glória vai embora. E grande é o prejuízo para essas pessoas. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também à CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. É isso aí, somos o canal completo. Você vai estar achando tanto vídeo-aula como também a dinâmica. E digo o seguinte, viu? A dinâmica da lição número 4 já está disponível em nosso canal. No final desse vídeo vou estar como indicação, tá bom? Ou se você quiser também, na descrição desse vídeo tem várias playlists de todas essas revistas e também dinâmicas. Fique à vontade para você estar assistindo, compartilhando e deixando o seu like, tá bom? E se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários #AmoDinâmica, que eu deixo a parte do Senhor toda especial. Mas agora, sem conversa nenhuma, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Lição número 4 do quarto trimestre, que traz por título: Quando se vai a glória de Deus. Meus irmãos, é necessário você estar conversando com seus alunos acerca da glória de Deus, da presença de Deus na vida do ser humano. Por exemplo, essa lição vai estar tratando quando a glória de Deus saiu do templo de Jerusalém e ocasionando assim um afastamento de Deus para com o povo. E grande foi o prejuízo na vida do povo de Israel. E é exatamente isso que você tem que estar demonstrando para os seus alunos. Não é questão somente histórica da nação de Israel, mas tem que trazer aplicação para a vida deles. O que acontece com a vida de um crente, de um pastor, de uma igreja, quando a glória de Deus vai embora? Qual é a característica dele? Como é que ele fica? Como é que ele age? Como é que ele vai conseguir sobreviver? Como é que ele vai morar no céu se a glória de Deus não habita mais nele por causa do pecado? Porque o que faz a glória de Deus ir embora, exatamente isso, é o pecado, é a falta da santidade. Todas as pessoas que querem morar no céu precisam ser santificadas. Todas as pessoas que querem habitar nas mansões celestiais precisam rejeitar o pecado. Logo, não tem como ir morar no céu, não tem como receber ou ter a glória de Deus em sua vida, na sua igreja, se não há santidade, se não há afastamento do pecado. A glória de Deus, para se manifestar na vida de alguém, precisa que essa pessoa esteja afastada de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eita, meu Deus do céu! Se prepare porque o alimento está forte, viu? Vamos agora para o nosso texto áureo. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo de número 23. Veja só, meus irmãos. Aqui já no textuário, o comentarista vai deixar bastante claro que a glória de Deus foi embora. Claro que aconteceu várias fases, mas mais importante é entender que a glória de Deus foi embora da nação de Israel, do templo. A glória já não mais estava mais no templo. Por que isso? Por causa do pecado. Nós vimos na aula anterior os vários pecados que estavam acontecendo dentro do templo, as chamadas abominações, as pessoas adorando todo tipo de imagem, as pessoas se prostituindo, as pessoas cometendo vários tipos de pecado. Por causa disso, a glória de Deus foi embora. Se você for ver, esta lição daqui está interligada com outra. Por causa das abominações, da lição número 3, que nós vimos a aula também, é por causa disso, a glória de Deus foi embora da nação de Israel. Vamos para a nossa verdade prática. Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Preste atenção. Quem tirou a glória foi Deus, até porque a glória é dele. Ele faz o que quiser. Para que nós possamos receber a glória dele, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, pensando que são merecedoras, que são dignas de receber alguma coisa, ou que Deus é obrigado a apresentar sua glória, a estar curando, a estar libertando e assim por diante. Deus não é obrigado a fazer nada. Agora nós, se queremos a sua presença, se queremos a sua graça, se queremos a sua misericórdia, nós precisamos estar buscando.
Quem precisa de Deus somos nós. Deus não necessita do ser humano para ser Deus, mas o ser humano precisa de Deus para que possa ser salvo, para que possa se experimentar a sua glória. Meu Deus do céu, viu? Já deixou o seu like? Eu espero que você já tenha deixado o seu like, porque esta aula de hoje está sensacional. Recomendo, se você tiver aquele tempinho, recomendo você fazer a leitura também aqui, tão somente da leitura diária. Veja só o que está escrito, olha, segunda-feira o tabernáculo representava a presença de Deus. Na terça-feira, Deus escolheu o templo de Jerusalém para habitar o seu nome. Muito forte isso aqui, viu? Na quarta-feira, a glória de Deus às vezes significa a face e a presença de Deus. Da mesma forma, na quinta-feira, o Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, é o Rei da Glória. Na sexta-feira, a glória de Deus foi revelada no Senhor Jesus. No sábado, Jesus, como Senhor da glória, é também o Rei da glória. A Ele toda honra, a Ele toda glória. E no domingo é o tema da nossa lição, viu? Quando se vai a glória de Deus. Eu recomendo você tão somente fazer menção dessa leitura, porque assim os alunos já vão entender o que vai estar estudando nessa lição, tá bom? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. Do capítulo 10, o versículo 4, 18, 19. E do capítulo 11, do versículo 22 ao 25. Eu recomendo que você faça a leitura com a sua turma, porque os nossos alunos precisam ter conhecimento e se identificar também com a leitura, tá bom? Tanto que, se você é professor, já recomendo você incentivar seus alunos ou suas alunas a estar fazendo a leitura do livro de Ezequiel. É de suma importância para que eles possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Vamos para a nossa introdução. Vejamos o seguinte, meus irmãos. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão desta ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa presença não era incondicional, o povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. Veja só, meus irmãos, é necessário deixar bastante claro que a glória de Deus, que a presença de Deus habitar no tabernáculo e também no templo, foi um projeto dele. Foi Deus que disse que estaria habitando, que estaria morando lá no tabernáculo, como também no templo. E nós devemos entendermos isso aqui para mostrar que Deus tem interesse em participar da nossa vida. A palavra tabernáculo, a raiz da palavra tabernáculo, significa vizinho. Presta atenção, viu? A raiz da palavra tabernáculo significa vizinho. Ou seja, Deus tinha interesse de ser o vizinho da nação de Israel. Por isso que o tabernáculo ficava assim no centro. E ao redor dele, olha, existiam todas as 12 tribos de Israel. O tabernáculo ficava no centro e a cada lado existiam 3 tribos. Ou seja, Deus era o vizinho da nação de Israel, porque esse era o grande interesse. Deus queria habitar, Deus queria estar próximo do seu povo, mas para que isso pudesse continuar, para que isso pudesse assim acontecer, Israel precisava seguir os mandamentos. Israel precisava seguir os preceitos do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é santo e exige de todas as pessoas que querem também ser seus vizinhos, possam ser santos também. Senão ele não consegue habitar, não tem como Deus habitar em um lugar onde há pecado. Não tem como Deus habitar no lugar onde há idolatria. E foi exatamente esses pecados que fez com que Deus se afastasse, fez com que a glória dele fosse embora. Meus irmãos, vamos tomar cuidado, vamos continuar orando, buscando, para que Deus possa estar nos guardando de todo o mal. Vamos para o nosso primeiro tópico, onde está escrito sobre a glória de Deus. Vejamos o seguinte: a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém pelo rei Salomão. Ou seja, Deus pediu que fosse construído o tabernáculo e na sua inauguração a sua glória se manifestou. Da mesma forma também o templo também erguido por Salomão, no dia da sua inauguração teve também a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque era propósito de Deus estar habitando a nação de Israel. E para que todos pudessem entender que a presença de Deus estava naquele lugar, logo precisaria ter santidade, separação, dedicação, compromisso, porque Deus é um Deus presente na vida do seu povo. Vamos para o nosso tópico 1, o item 1 da nossa revista, o significado da palavra glória. Veja só, essa palavra glória no Antigo Testamento ou no hebraico é kavod. Preste atenção, né? Kavod, que significa peso. Tá ok? Mas muitas outras palavras também são utilizadas com relação à glória e significa glória, resplendor, poder,
honra, reputação, valor. Em outras palavras, a glória de Deus pode significar a sua presença, o seu resplendor, a sua majestade, o seu poder, habitando no meio do seu povo. Porque esta é a intenção de Deus, habitar no meio do seu povo, para que todos pudessem se estar contemplando a sua glória. Agora, deixa eu abrir um parênteses para lhe falar o seguinte. Você deve ter tomado um susto, né? Porque você já ouviu muitos pregadores falar o seguinte, que a palavra glória no Antigo Testamento é Shekinah. Concorda comigo? Você já ouviu as pessoas falando que a glória de Deus, que o Shekinah de Deus vai descer na igreja? Isso é mentira. Sabe por quê? Essa palavra Shekinah nem existe. Como assim, pastor? Essa palavra Shekinah não existe. Na verdade, o que existe é a palavra seguinte, olha, Shekhinah. É Shekhinah e não Shekinah. Não é com Q, é com R. CH no hebraico significa um som de 2 R pesado, tá bom? Aí nós lemos assim a palavra Shekhinah, que significa, no caso, habitação. Pois é, a palavra Shekinah não existe, tá ok, na Bíblia Sagrada. O que existe é uma palavra raiz, que significa Shekhinah, que significa, na verdade, habitação. É da raiz que vai dar origem à palavra habitação. Porque a palavra glória no Antigo Testamento é a palavra kavod. Presta atenção, a palavra Shekinah não significa glória e nem está também na Bíblia Sagrada. O que está na Bíblia Sagrada é a palavra Shaham. Shaham, que significa habitação ou habitar. É aonde vai se originar a palavra Shekhinah. Amém? Deu para você entender? Dá para você dar um brado de glória aí. Por isso, esqueça essa palavra Shekinah, que não existe, não significa glória. A palavra que existe é Shekhinah, que vem da origem da palavra Shaham, que significa habitação ou morada, tá bom? A palavra glória é no hebraico kavod. Amém? Dá para se inscrever no canal aí? Muito obrigado e que Deus te abençoe. Vamos para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa revista, que na verdade é uma repetição do que já foi ensinado, viu? Presta atenção no seguinte, a glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Da mesma forma também, quando Salomão dedicou o templo que foi construído por ele a Deus também, a glória se manifestou nesses dois momentos. É necessário perceber o seguinte, irmãos, em toda a trajetória de Israel, Deus sempre estava presente na vida do povo de Israel. Até quando o povo se afastava, Deus levantava um profeta para falar com o povo. É como o comentarista colocou aqui na nossa revista, mas essa glória, essa presença de Deus, essa promessa de Deus de sempre habitar com o povo não era incondicional. O povo de Israel precisava precisava andar segundo a sua vontade. E você sabe muito bem que em vários momentos Israel pecou contra Deus. Israel saiu do projeto do Senhor e sofreu as suas consequências. Vamos agora para o nosso segundo tópico, onde está escrito sobre a retirada da glória de Deus, tá bom? No item 1, querubim e a nuvem. No item 2, a retirada da presença de Deus. E no item 3, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ou seja, vamos estar vendo aqui agora as fases que a glória de Deus foi saindo do templo. E assim Israel perdendo a presença e perdendo a glória do Senhor, tá bom? Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro é ser um parceiro. Nós estamos com presta atenção, é o maior suporte para professores do Brasil. Ninguém no Brasil fornece tantos materiais para subsídio teológico como o canal Descomplicando a Teologia. Assista esse vídeo que você está vendo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Ninguém fornece tantos subsídios como o canal Descomplicando a Teologia. Nós estamos enviando para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, resumos, gráficos, simulados, certificados, PDFs
ideia de apresentações, ideia de lembrança, ideia de encerramento do trimestre, certificado, essas dinâmicas também por vídeo, dinâmica por escritos. Ninguém no Brasil envia tanto subsídio teológico como o canal Descomplicando a Teologia. Até porque ser membro é ser parceiro. Vai acontecer o seguinte, nós vamos lhe fornecer todo o subsídio teológico, mas no entanto vocês vão nos dar uma ajuda por mês. Mas fique despreocupado, tá bom? É praticamente a Coca-Cola do mês. Ser membro é seu parceiro. Nós vamos lhe fornecer todo o subsídio teológico para que você possa ministrar a melhor aula, e os membros nos ajudam com valor por mês, mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola com aquele pão abençoado em nome de Jesus, viu? Fique tranquilo. Se você quiser ser membro, está passando aqui meu WhatsApp para quem quiser conversar diretamente comigo, ou se você quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Quando você entrar no grupo, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas, tá bom? E isso é com relação a ser membro VIP. Nós temos aqui também, logo aqui embaixo, está assim, ó, seja membro. Você tem 3 opções. A primeira opção que você tem de ser membro diretamente via YouTube. Não é diretamente comigo, tá bom? Mas é uma benção também. Você pode ser membro ouro, onde nós enviamos sempre um slide, um vídeo chamado, um despertador e um resumo também, tá ok? Se você for membro premium, você vai estar recebendo mais subsídios. E se for VIP, você recebe todo o nosso suporte. A diferença de um plano para o outro é a quantidade de materiais, tá ok? O ouro você recebe alguns materiais, o prêmio recebe um pouco mais, e agora o VIP você recebe todo o nosso suporte. Mas fique à vontade, e qualquer dúvida, está passando aqui meu WhatsApp, vem conversar comigo. Tópico 2 da nossa revista sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória de Deus se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, passou para a entrada do templo, parou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ou seja, a glória de Deus foi saindo em pouquinho, e presta atenção, ninguém fez nada. Ninguém fez nada para evitar. Sabe por quê? O povo estava gostando do pecado. O povo estava gostando das práticas do pecado. Por isso que ninguém se importou com a glória de Deus indo embora. Ninguém se preocupou se a presença de Deus ainda estava com a nação de Israel ou não. Por quê? Porque Israel estava gostando do pecado da idolatria, do pecado da feitiçaria. Israel estava gostando de todos os pecados que desagradam a Deus. Por isso que ninguém se preocupou se a glória de Deus estava ou não estava habitando no povo de Israel. Isso é bastante preocupante. Se você não se preocupa quando você vai para a igreja e não sente a presença de Deus, se você não se preocupa se você não está orando, se você não se preocupa quando você está ali na Bíblia Sagrada, tenha certeza que uma luz vermelha está acendendo, viu? Você precisa estar bastante atento. Se você sente a presença de Deus, se você ainda chora, se você tem vontade de evangelizar, se você tem vontade de ler a Bíblia Sagrada, de fazer as coisas de Deus, precisa se preocupar. Vamos para o nosso tópico 2, o item 1 da nossa revista, o querubim e a nuvem. Veja só, esse texto daqui está tomando como referência a questão de Ezequiel, capítulo 9, versículo número 3, que diz o seguinte: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o que estava até a entrada da casa. Agora existe o questionamento seguinte: esse querubim daqui está se referindo acerca daqueles 2 querubins que estavam na tampa da Arca da Aliança? Você lembra muito bem que a Arca da Aliança existia 2 querubins que um tocava no outro. Pronto. Será que está se referindo a esse? Ou está se referindo à visão que teve Ezequiel no capítulo 1 acerca dos querubins? Existe o questionamento: que querubins é esse que acabou se levantando a glória de Deus até a sua vontade, até a sua face? Tá entendendo? Então existe questionamento, mas não há nenhuma certeza. Por isso nós não podemos afirmar nenhum nem outro. Só sabemos o seguinte: a glória de Deus se levantou, a glória de Deus saiu. Aí tem que chamar bastante a nossa atenção. Com relação aqui à nuvem, o comentarista destaca o seguinte: que esta nuvem também foi símbolo da presença de Deus lá no deserto para com Israel. Você sabe muito bem que aonde quer que Israel ia no deserto, a nuvem também estava protegendo Israel do sol e assim por diante. Então a nuvem aqui representa a presença de Deus que estava com o povo de Israel desde o deserto. Foi no deserto que a nuvem se manifestou como símbolo de proteção, como símbolo da presença de Deus. Só que tudo isso Israel estava deixando de lado. Tudo isso Israel estava abandonando por causa do pecado. Preferiu o pecado, preferiu a idolatria do que a santidade, preferiu a idolatria do que a busca pelo Senhor. Por isso, a glória de Deus vai embora.
Vamos para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa revista, a retirada da presença de Deus. Esse texto aqui está como referência Ezequiel capítulo 10, versículo de número 18, que diz o seguinte: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Não tem por onde fugir, a glória de Deus está indo embora e ninguém faz nada para evitar tal situação. O comentarista destacou aqui o seguinte: a glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta, se movendo para a carruagem, trono que estava parado para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitivamente. Em outras palavras, irmãos, a glória de Deus vai saindo aos pouquinhos. Presta atenção aqui agora, viu? Eu creio que o comentarista destaque esse texto aqui para que você possa entender o seguinte: a glória de Deus, a presença de Deus, a majestade de Deus vai se afastando da vida das pessoas, da vida da igreja, da sociedade, da comunidade, do país aos poucos. A partir do momento que o pecado começa a vir, Deus começa a tirar a sua glória, a sua presença aos poucos da vida das pessoas. É por isso que às vezes a pessoa faz algo de errado e mesmo assim a graça de Deus está sobre a vida dela. Mesmo assim a proteção de Deus ainda está sobre a vida dessa pessoa. Porque a glória de Deus vai se afastando aos poucos. E daqui a pouco as pessoas nem vão percebendo que não está sentindo mais, que não sente mais a presença de Deus, que não fala mais com Deus, que Deus não fala mais com essa pessoa, porque isso vai acontecendo aos poucos. E nós devemos tomar bastante cuidado para que nós não possamos ser igualmente a nação de Israel, que viu-se a glória de Deus indo embora e não tomaram nenhuma atitude, não se arrependeram dos seus pecados. Porque a glória de Deus estava indo embora, porque o povo não se arrependia dos seus pecados. O povo não se voltava para Deus. E isso traz consequências na vida de qualquer um. Vamos agora para o nosso tópico 2, o item 3 da nossa revista, que tem até uma curiosidade aqui no final, viu? Vejamos o seguinte: por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Presta atenção, nosso autor destacou o seguinte: a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo-se do templo para o Monte das Oliveiras. Dali, ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Olha, acerca de escatologia, tá vendo aqui? Ezequiel capítulo 44, versículo 2 e 4. Pois lá agora no milênio será erguido um novo templo, onde estará feita a restauração agora da comunhão. Mas isso vamos falar posteriormente, tá bom? Até que vai ter um tema só sobre milênio, vou estar deixando falar sobre isso, tá ok? Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. É interessante perceber o seguinte, viu? É no Monte das Oliveiras que o Senhor Jesus também foi arrebatado. Que o Senhor também Jesus foi assunto até o céu. Presta atenção, viu? Assim também como a glória de Deus, aqui com relação a Israel, foi embora, quando estava agora sobre os montes, quando chegou no Monte das Oliveiras, a glória de Deus foi embora para o céu. Tá, okay? O comentarista ele deixa bastante claro que essa mesma glória vai estar retornando para um templo que será erguido no templo no milênio. Tá, ok? Mas interessante perceber o seguinte: a glória de Deus foi embora quando estava sobre o Monte das Oliveiras, e também Jesus Cristo também foi levado ao céu quando estava também no Monte das Oliveiras. É por isso que o Monte das Oliveiras tem um grande significado teológico para com o povo de Israel e também para com as nossas vidas. Vamos dar início agora ao estudo, nosso terceiro tópico, onde está escrito sobre o segundo templo, no item 1, o segundo templo, no item 2, o templo de Herodes, e no item 3, a presença do Filho de Deus. Vejamos o seguinte, irmãos, vamos dar início agora ao estudo acerca do templo, tá bom? Destaca-se agora a ordem do rei Ciro, rei da Pérsia, que baixou o decreto dando fim assim ao cativeiro de Israel. A partir daquele momento agora, Israel retorna para Jerusalém e vai começar também a reconstrução do seu templo, tá bom? Não mais agora o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, mas sim agora o templo chamado o templo de Zorobabel, que é o nosso item de número 1, tá bom? O segundo templo, conhecido como também o templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão. Em outras palavras, para que você possa entender, o segundo templo, erguido aqui agora por Zorobabel e entre outros também, foi um templo, irmãos, que não tinha nada a ver com o primeiro.
O primeiro templo tinha toda a glória, toda a majestade. O primeiro templo era maior, o primeiro templo era mais bonito, era mais rico, era mais formoso. Era outro destaque que tinha o templo chamado Templo de Salomão. Esse segundo templo aqui agora era um templo que não tinha toda a glória, não tinha toda a majestade, não tinha todo o poder, não tinha toda a boniteza. Mas por que isso, meu irmão? Porque Israel não estava mais com toda a glória. E Israel agora tinha vindo do cativeiro. Como é que quem estava no cativeiro vai ter glória, vai ter poder e assim por diante? Por isso, as doações foram menores, o ouro foi menor e assim por diante. E tanto que quando o povo olhava para o templo dizia, esse não é o nosso templo não. Templo era o templo de Salomão, que era bonito, que era cheio de ouro, cheio de majestade. Esse templo é feio. Esse templo daí não tem nada de bonito. Esse templo daí não lembra nada do nosso templo de Salomão. Então o povo vivia agora no saudosismo, querendo que retornasse o templo de Salomão, mas a majestade era outra, a presença era outra. A situação vivida agora do povo de Israel era outra. Como eu disse, o povo de Israel começou a ficar triste, porque o segundo templo, chamado templo de Zorobabel, não tinha a mesma glória, não tinha o mesmo poder, o mesmo glamour do templo de Salomão. É aí agora quando Deus pega e vai levantar o profeta, que vai dizer o seguinte, viu? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vamos ver o que significa agora. Mas antes, deixa eu destacar aqui acerca do templo de Herodes. Veja só, o templo chamado Templo de Herodes, que foi o templo ao qual Jesus Cristo conviveu e viveu, tá bom? Era o mesmo templo de Zorobabel. Não era o terceiro templo não, tá ok? O templo que Jesus Cristo viveu aqui na terra. Aquele templo é chamado também o templo de Herodes, mas é o mesmo templo de Zorobabel. A diferença é que Herodes passou por algumas reformas, fez algumas reformas, mas é conhecido também como o segundo templo. Amém? É o mesmo templo construído por Zorobabel, ok? Vejamos o seguinte, no item 3, a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. Você prestou atenção? Quando teve a inauguração desse segundo templo, não é escrito que a glória de Deus desceu sobre a casa. Mas você sabe que no tabernáculo isso aconteceu. No templo de Salomão isso também aconteceu. Mas a Bíblia não registra se a glória de Deus apareceu no templo de Zorobabel. Vejamos o seguinte. Diferentemente de Moisés, quando ele inaugurou o tabernáculo e assim por diante, né? Mas a sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Você está entendendo aqui agora porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira? O povo fica questionando o seguinte, mas como é que a glória vai ser maior se nem a presença de Deus nós sentimos, como aconteceu no templo de Salomão? Se você for ver, não há nenhuma manifestação da glória de Deus na inauguração. Mas o profeta tinha profetizado dizendo o seguinte, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus Cristo de Nazaré, a glória de Deus, o próprio Deus veio, congregou nesse templo, construído por Zorobabel, reformado por Herodes. Por isso que a glória da segunda casa é maior, porque a glória, o segundo templo, ele conseguiu contemplar o próprio Deus morando nele, o próprio Deus não morando, mas o próprio Deus fazendo seus rituais, cumprindo com seus rituais, porque ele estava aqui nesta terra e foi congregar lá no templo, ouvir a lei e ensinar também a lei. Por isso, a glória da segunda casa será maior, porque a presença que teve ali agora do templo, não foi do sacerdote não, foi do próprio Deus agora, convivendo e habitando no templo construído por Zorobabel. O nosso quarto tópico, onde está escrito sobre o Senhor Jesus e o templo. Veja só, o templo para o povo de Israel era algo muito importante e essencial. Muitos até adoravam o templo e esqueciam de adorar a Deus. Gostava da sua arquitetura, da questão da sua polpa, da sua glória existente no templo. E esqueceu-se de adorar ao Senhor. Por isso a grande preocupação de Israel sempre era com o templo. E muitas das vezes esqueceu de estar adorando o Deus do templo, que é o nosso Deus. Amém? Por isso aqui agora o nosso comentarista vai estar trazendo uma aplicação com relação a isso daqui. Quando Jesus Cristo diz o seguinte, explicação teológica. Foi deixado bastante claro, Jesus deixa bastante claro o seguinte, que ele é maior do que Salomão, que construiu o templo, onde o povo de Israel se orgulhava, que ele também é maior do que o templo, que tudo aquilo que estava vindo no templo, mas cedo ou mais tarde, seria destruído. O templo seria novamente destruído. O segundo templo seria destruído. Logo, o que ia ficar era ruínas.
Por isso que a grande preocupação, ou a grande intenção de Jesus, era deixar bastante claro que eles deveriam se preocupar com Deus e não com a questão da estrutura, porque maior do que o templo é o Deus do templo, que era o Deus que estava ali perto deles, estava convivendo com eles, mas eles deixaram de adorar a Deus para estar adorando o templo, e é claro que Deus não permite isso. Por isso o comentarista deixou aqui, olha, no nosso tópico 4, item 1, o templo tornou-se redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outras palavras, não havia mais necessidade do templo, porque o próprio Filho de Deus, o próprio Deus já tinha se manifestado com toda a sua glória, com todo o poder. Logo, irmãos, a questão do templo, a questão dos animais, sacrifício de animais e assim por diante, já não seria mais necessário, porque o próprio Deus já habitava em nosso meio, e assim nós podemos estar contemplando a sua glória e a sua majestade. E foi exatamente isso que o povo de Israel rejeitou. O povo de Israel gostaria de continuar na mesma vida, na mesma prática, mas, no entanto, Deus tinha outro projeto maior. E é bom, irmãos, que nesse projeto de Deus maior incluía a minha pessoa, a sua pessoa. Hoje nós podemos sentir a presença de Deus em nossa vida. Nós não precisamos mais do templo. Nós agora somos o templo do Espírito Santo. Vamos para o nosso tópico 4, item 2 da nossa revista, O Fim do Tempo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta na última semana do ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meu Deus do céu. Dias virão e que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do tempo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Você prestou atenção nisso aqui? Tanto na questão do primeiro templo, o templo de Salomão, quando a glória de Deus saiu do templo, aí sim, posteriormente, o templo foi destruído. Da mesma forma aqui também, quando a glória de Deus, quando o projeto de Deus saiu do segundo templo, o templo também foi destruído no ano de 70 por o general Tito, porque a glória de Deus saiu. Com isso nós aprendemos o seguinte: todas as vezes em que a glória de Deus sai da vida de uma pessoa, sai da vida de uma igreja, de um país, a vida é destruída. Nós só temos a perder. Por isso, nós devemos conservar a presença de Deus, devemos conservar a glória de Deus em nossa vida, pois só teremos vitórias enquanto a glória de Deus estiver em nós. Enquanto o nosso Deus for adorado, for reverenciado, nós vamos conquistar as nossas vitórias. Vamos para o nosso tópico 4, item de número 2, a presença de Deus hoje. Vejamos o seguinte: quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, em Jesus, temos a nossa redenção e perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. João 14, versículo 23. Em outras palavras, o véu do templo se rasgou e hoje nós podemos contemplar, nós podemos ver, nós podemos sentir em nós a glória de Deus. Nós não precisamos estar sacrificando animais, nós não precisamos ir mais para o templo de Jerusalém para estar adorando a Deus, porque hoje a presença de Deus está para todos. Todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo, todas as pessoas que entregam a sua vida, recebem agora o selo do Espírito e Deus passa agora a habitar dentro dele. Isso também nos remete à maior preocupação. Devemos tomar mais cuidado em o que nós falamos, o que nós ouvimos, porque tudo isso pode causar ciúme de Deus em nossa vida. O Espírito Santo, Senhor, sente ciúme. Toda vez que você faz o que não deve, o Espírito Santo fica triste com você. Por isso, irmãos, vamos buscar a santidade cada vez mais e fugir de todo o pecado que cada vez mais, tem batido em nossa porta, mas em nome de Jesus Cristo nós vamos vencer. Por isso, irmãos, deixa aqui nos comentários, olha, hashtag vou buscar santidade, hashtag santidade em nome de Jesus, porque eu vou deixar para o Senhor todo especial, tá bom? Vamos agora para a nossa conclusão. Concluímos que em ambos os casos, tanto Ezequiel como Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos e, nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O povo de Israel, tanto do Velho Testamento como também do Novo Testamento, preferiram o pecado,
preferiram a sua própria vontade, a sua própria justiça, o seu próprio eu. Por isso que foram rejeitados pelo Senhor. E a partir desse momento, Deus abre agora a oportunidade para que todas as pessoas, não somente o povo de Israel, não, qualquer pessoa que queira sentir a presença de Deus, qualquer pessoa que queira ser filho de Deus, é possível. Basta tão somente aceitar Jesus Cristo de Nazaré e andar em novidade de vida. Assim, eu encerro esse vídeo, deixa na paz do Senhor, perguntando se você gostou, se você entendeu. Se ficou em dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu respondo todos os comentários, tá bom? E se quiser, venha ser meu canal do Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. É o maior suporte do Brasil. A paz do Senhor. Lembrando, a dinâmica já está disponível no nosso canal, viu? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.